Bom dia, bom dia, bom dia. Olha o instrumento que chegou, bem diferente e, rapaz, surpreendente. Achei muito bacana. Chegou para reparo, né? Foi feito um reparo nele bem vasto, inclusive. Um Volário P1, tá? Então, o que a gente tem? Vamos olhar ele, a configuração. Ele é bem simples, botão de liga, 3 botões de comando e ele é touch. Então, bem interessante. Eu vou fazer um corte no vídeo dessa parte, ele faz a inicialização e já retorna. É um Volirium, tá? Da Flytek. Pô, bem interessante esse aparelho. Já deixei ele ligado, a inicialização dele demora um pouquinho. Mas, cara, um equipamento bem interessante. Bem simples, botão de liga, 3 botões de controle e ele é touch. Pô, achei isso muito bacana, tá? Então, se a gente fosse voar, clicaria em Fly. Tá pronto para voo, tá? Ele é um integrado, então traz todas as informações de um integrado, né? Então, as telas são configuráveis. Então, você tem nele, por exemplo, vário com integração de 30 segundos, a altura que você está, a sua velocidade, até o próximo ponto, o mapa, tá? E pelo touch, você também tem as telas de configuração aqui. Então, bem bacana. Esse daqui é o primeiro que apareceu aqui, tá? E os botões também, tá? Você navega pelos botões. Então, são complementares. Então, vamos dar uma olhada. A nossa ideia é sempre ver o vídeo do equipamento para a gente ter uma colinha. O pessoal de longe, às vezes, está com o equipamento que é só configuração, então passa a ter uma referência. Vou na sequência, não vou seguir a sequência lógica dele, mas vamos, então, em preparação. Como é um integrado, ele tem muita configuração. Então, nas partes que são específicas do voo ou da região ou do próprio usuário, eu não vou entrar muito no mérito. Mas você tem aqui espaço aéreo, se você quiser adicionar. Vou entrar rapidamente só para a gente ver, mas não vou ficar muito preso nele não. Então você tem configuração de espaço aéreo, ajuste de altitude, como ele vai fazer, se por pressão barométrica ou se pelo GPS. Aqui, por exemplo, está marcado para ajustar pelo GPS automático, tá? O waypoint que você quer colocar no aparelho para você escolher. Rotas, mesma coisa, tá? Você adiciona suas rotas no aparelho. E páginas de voo. Então você tem algumas páginas também bem interessantes e você seleciona elas, tá vendo? Você dá um tique na lateral de qual você quer usar, bem bacana. Então, uma colinha, como eu disse aqui, já é mais configuração de onde você está voando ou como você está voando. Então, para integrado, isso demanda muito tempo para explicar. Configuração de Wi-Fi, que nem eu sempre falo, pessoal, se você não tem experiência, não sabe usar, deixa o Wi-Fi em off, porque alguns aparelhos se atualizam sozinho e às vezes apagam tudo que você tem configurado, e se você não tem uma certa experiência, você sofre um pouco para retornar a configuração, ou até limpam o aparelho, tá? Tem alguns aparelhos que têm esses sintomas. Configuração, tá? Então a gente tem toda a parte de configuração do aparelho. Aqui ele me mostra que tem 2 abas. Então, para integrado, são vídeos que acabam ficando longos, mas vamos lá. Configuração de volume, você tem Flight Only, só se ele detectar que você entrou em voo, e sempre ligado. E a altura. E aqui, ó, você pode fazer pelo touch, e ele te dá a indicação de como tá. E na hora de voltar, você tem que usar o tecladinho. Então, eles são complementares. Ó. Então, se um deles parar, o aparelho fica complicado de ser usado. Tá bom? Como vai se comportar o som do vário? Então, frequência base começa em 500 Hz. Sensibilidade. A gente tem alguns
algumas escolhas aí que você pode ter de como vai funcionar a sensibilidade do aparelho, tá? Não sabe, testa, mas padrão standard, tá bom? Se você vai ter som de subida, então vou ter som de subida, e a quanto? Um palmo, 0,2 metros por segundo, 20 centímetros. Se você vai ter o pré-térmico ativado e com quanto ele é ativado, então tem o pré-térmico aqui, tá? E o tom de descida. Então eu vou ter tom de descida, tá marcado com menos 3 metros por segundo, ok? Tempo, como é que vai ser o formato de hora e qual a time zone. Então, bem simples também, né? Ele usa a região ao invés de usar o número -3. Espaço aéreo, você vai adicionar lá naquela página anterior os mapas e vai selecionar. E aqui você vai colocar como você quer o comportamento dele. Então, você tem que ter um alerta durando 20 segundos para ele te alertar. E, no caso aqui, está ignorando o limite vertical, né? Ele ignora abaixo de 6.000 metros. Configuração de display, então o contraste, como vai ficar o contraste no aparelho, tá? Então vamos deixar em 60 mesmo. E a calibração do touch, que eu não vou mexer, o touch está calibradinho. Então se você tem um problema com o touch dele, você toca num ponto ele está deslocado, é aqui que você vai recalibrar. Não mexam se não precisarem, tá? Você pode ter problemas aí. Se não tiver tudo perfeito nele, você vai descobrir que você tinha um problema exatamente quando você mexer aqui. Como vai funcionar a gravação, tá? Vou apagar aqui a identificação, mas nome do piloto, qual o glider que você usa, tá? Não tem nenhum. ID e se vai usar como referência o Google Earth. Aqui você só tica, tá bom? Não tenho certeza, mas aqui pode ser para você acompanhar em tempo real, mas eu acredito que para esse aparelho você tenha que ter um módulo ou você conecta pelo Wi-Fi com um servidor, tá? Não tenho tanta experiência nessa parte para comentar. Já estava em gravação, né? Idioma. Unidades, então, se você quer mudar a forma das unidades, pressão, ponto cardeais, como você se localiza no modelo de localização, enfim, todas as configurações de unidades, tá? Então aqui é só mais se você também mexeu em alguma coisa e está te mostrando errado. Vamos para a próxima página. Nós vamos ter device. Então, como vai se comportar a USB, tá? Essa opção aqui, ó, não usem ela porque está desmarcado. Se você conecta o cabo USB, ele entende que você entrou no modo de alta velocidade. O que é isso? Ele ativa a comunicação e mantém ela ativa o tempo todo na USB. Então a USB está o tempo todo energizada e com o canal de comunicação aberto. Se você, por um acaso, se esquecer e tirar o cabo USB do computador sem ejetar, você corre um grande risco de queimar a porta de comunicação do teu aparelho, tá bom? Isso danifica, porque você está energizado e desconecta. Isso vai gerar um problemão para vocês, tá? Como são equipamentos que a gente tem muito pouca disponibilidade de peça, você pode ter danificado seu equipamento de uma forma bem agressiva e ter que conviver com esse problema sem poder mais descarregar seus logs,
tá bom? Então não usem o Write Protection. Vou pular a parte do Fly, né? A gente já viu. Na verdade, vou acessar, a gente até viu. Ele não vai dar GPS. Aqui dentro tá vendo um erro aqui, ó? Meu, na verdade. Tô usando mais e menos e na verdade é no touch. Tá? Então ele não vai ter GPS. Aqui ele não vai pegar onde eu tô mesmo. Log de voo. Então, a tua lista de log. Você consegue fazer uma pequena análise do teu voo, bem bacana para a gente postar. Então você consegue ter um resumo do teu voo no próprio aparelho. E por último, informações do aparelho, tá? Então número de série, software, enfim. Cuidado se for usar o Factory Reset, você vai voltar o seu aparelho todo para a configuração de fábrica. Então se você programou uma configuração que você gosta de voar, se você ativar aqui o Factory Reset, você vai perder ela, tá? Então, só se vocês estiverem precisando. E do aparelho em si, um aparelho muito preciso, bem robusto, tá? Achei um equipamento interessantíssimo e muito preciso também. Então, bem bacana, mais um na nossa lista aí. Obrigado aí e espero que vocês aproveitem aí, quem tiver precisando da configuração desse aparelhinho, tá aí. Falou? Um grande abraço e tchau, tchau.